Você poderia citar para nós 5 top fundos imobiliários que viver de renda? Vamos lá. 5 fundos imobiliários. Vou falar um de cada setor para ficar mais fácil. Eu acho que assim, começando de galpão logístico, eu acho que não dá para ficar de fora da carteira. Tem muita opção boa, né? Mas assim, para mim o melhor de todos ainda continua sendo o HGLG, tá? Um imobiliário que hoje já está entre os maiores do mercado geral, né, em relação a patrimônio mesmo, e é um fundo que tem uma peculiaridade bem interessante, que é na própria construção dos seus galpões. Então, o HGLG não depende somente do mercado ofertar para ele galpões prontos para ele ir lá e comprar. Hoje o HGLG já constrói os galpões. E isso é muito interessante para o investidor, porque o de aquisição fica mais barato, né? E na ponta final, o lucro também fica maior para o investidor final. Então, HGLG, para mim, sem sombra de dúvidas, é o de galpão shopping. XPML ainda continua sendo ali com o melhor portfólio, sem dúvida. Inclusive, ele está nesse momento fazendo a subscrição, né, para aumentar esse portfólio, né? Então, ele quer ter acesso a porcentagens de alguns ativos que ele já tem na carteira e que já vem dando certo dentro do portfólio do fundo. Então, XPML para shopping, para mim, é o melhor de todos. Varejo. O HGRU, que está ali dentro da casa ali da Credit Suisse, né, que é a mesma gestora LG. Fundo imobiliário extremamente interessante, né? A gestão ativa do fundo vem demonstrando a cada mês o quão importante é esse trabalho. Então, eles estão conseguindo fazer vendas e vendas de imóveis de forma muito interessante, né? Então, muitas vezes comprando imóveis de valor patrimonial e vendendo acima, né? Trazendo esse lucro para dentro aí do fundo imobiliário e trazendo um dividendo crescente ao longo do tempo, que é o importante, né? Um fundo imobiliário de papel, que eu gosto, IRDM, tá? IRDM, apesar de hoje abaixo do valor patrimonial, né? Que é algo raro para esse fundo imobiliário, é um fundo imobiliário que sempre se mostrou vencedor no longo tempo. Então, a gestão vem fazendo um trabalho muito bom e fazendo aquela questão, como a gente tinha comentado aqui, de antecipar esses de mercado. Então, a gestão do IRDM é muito boa nisso, tá? Por fim, um fundo de desenvolvimento, eu gosto bastante, que não é muito citado, é o Tegar, tá? Ele faz desenvolvimento imobiliário, principalmente voltado aí para condomínios residenciais, loteamentos residenciais. É um fundo imobiliário que a gestora é lá de Goiás, né? Então, ele está espalhado hoje pelo país, já tem incorporações em 20 estados do país, 200 cidades, é um fundo que traz um dividendo interessante também. Então, acho que são fundos que eu não penso em tirar da minha carteira, não. Legal, então tá lá. Tegar, né? Tegar, o último. XPML, HGLG, HGRU e o IRDM. IRDM11. É isso aí, Carol. O Gabriel não fugiu da raia. IRDM11, é isso aí. Não foge. Gabriel entende muito. Vamos pedir aquela curtida esperta, Carol? O que você acha? Seguinte, vamos pedir a curtida. Antes, eu tenho uma pergunta aqui que vocês fazem muito. Mas, pessoal, a gente vem aqui com o maior carinho pra vocês. A gente pede o seu like. Dá o like, é de graça também, viu, criatura? De graça, a gente aqui tá trazendo conteúdo. Então, o seu like, você que gosta do canal, a gente tá aqui pra você. E, aliás, comenta aqui embaixo também qual é o fundo imobiliário que você aí não tira da carteira. Carol, esse aqui, André, eu vou levar pro resto da vida pra me aposentar. Nós queremos saber, que a gente é curioso. Dá o like e já comenta aqui embaixo o fundo imobiliário. Agora, ô Gabriel, e Fiagro? O que você acha? Muita gente pergunta. Né? Fiagro é um mundo à parte, né? Querendo ou não, é um outro tipo de investimento, mas muito parecido com o fundo imobiliário. É um mercado novo, mas um mercado extremamente promissor, né? Então, a gente tem poucas opções ainda de Fiagros, mas a gente já tem boas gestões imobiliários, Kinea, por exemplo, né? Que já estão trabalhando. Então, faz total sentido você pensar em ter alguma coisa já em Fiagro, único, né? Mas para você ter esse acesso ao mercado do agronegócio brasileiro, que faz muito sentido. Já? Fiagro deve ter, Fiagro né? Tem um KNCA 11, é um fundo imobiliário, um Fiagro, né, que tem um potencial também bem interessante, e ali a gente usa as mesmas premissas realmente de fundo imobiliário de papel, né, porque querendo ou não, o Fiagro é isso, né, um fundo imobiliário de papel, só que do setor do agronegócio, né, ele então injeta dinheiro no agronegócio brasileiro. Então a gente vai olhar, gestão, preço é extremamente importante na hora de escolher um Fiagro, muito cuidado para não pagar acima do valor patrimonial, porque isso pode ser um grande erro, a pessoa vê ali, tá pagando aqui mais de 1% de dividendos ao mês, mas o PVP tá em 1,1. Aí ele vai lá, subscrição e o preço volta. Você perde dinheiro com isso. Então, muito cuidado em relação a isso. Então, é muito semelhante a avaliação de um Fiagro com um FII de papel. Agora eu vou te falar um negócio, Gabriel. Você citou um ponto importante, a história de um colega. Eu vou até falar o nome dele aqui, porque ele é muito amigo meu, o Ivan. Ele me ligou esses dias e falou assim, André, na verdade ele mandou um print
Não falou nada, só mandou um print da corretora dele e tava lá, menos 40% no patrimônio. Ele tinha investido 100 mil reais, ele investiu 100 mil reais em um fundo imobiliário de papel, no Deva 11, no caso. E aí, o que acontece? Ele concentrou todo o dinheiro dele de fundos imobiliários no Deva 11, porque foi ganancioso em relação aos dividendos. Viu lá, 20% ao ano, quero ganhar 20% ao ano. Não se atentou à questão do risco. E aí, o que aconteceu? O Deva 11 tomou alguns calotes, tomou pau, uma desvalorização de 40%. Então, ou seja, perdeu não, porque não vendeu ainda, né? Quem sabe um dia o Deva 11 volte, mas tá lá com menos 40 mil reais, tá assustado. E aí, conversando com ele, eu falei, um recado importante aqui para quem tá nos ouvindo e nos assistindo. Diversifique a carteira de vocês, né? Não concentre todos os ovos em uma cesta só. Avaliem o risco e saibam o que vocês estão fazendo, porque tá na renda variável, você pode ganhar, mas também pode perder, como foi o caso do Ivan. Agora, Gabriel, um fundo que hoje, né, tem de cotistas da Bolsa, que é o MXRF, o número de cotistas da Bolsa, com baixa entrada, aí R$10 a cota dele. O que você acha do MXRF11? O MXRF11 é uma máquina, né? Todo mundo fala desse fundo imobiliário. Tem gente que nem sabe o que são fundos imobiliários, mas já ouviu falar ou já investe em MXRF, né? Realmente, então, ele hoje está com mais ou menos 800 mil investidores e vai ser, sem sombra de dúvidas, o primeiro fundo imobiliário a chegar à marca de 1 milhão de investidores, né? Tá muito perto disso acontecer. Quem sabe esse ano ele já não consiga isso, né? Então, ele se popularizou muito por ser aquele fundo ali na casa dos R$10 o preço. Então, ele foi o primeiro realmente a ser negociado ali. Então, muita gente utilizou o MXRF como aquele fundo de caixa, né? Sobrou aqui 20, 30 reais na minha corretora, MXRF11. E, paralelo a isso, ele vem entregando bons resultados. Querendo ou não, você pode ter qualquer crítica, mas você não pode negar que o MXRF traz bons dividendos, tá? Então, é um fundo imobiliário que, se a gente voltar aí no histórico dele, ele pagava 7 centavos, subiu para 8, 9, 10. E hoje ele está aí na casa de 11 centavos, em alguns meses chega a 12 centavos de dividendos. Então, ele é crescente. 10 anos já em mercado, já é bem experiente também, né? Ele tem uma carteira bem diversificada também ali, não só com CRIs, mas tem outros tipos de ativos também. Então, é um fundo imobiliário extremamente interessante. Eu, inclusive, sou cotista. Mas a grande questão realmente é o preço, tá? Então, cai mais uma vez naquela questão do PVP, do preço sobre o valor patrimonial, que o MXRF está acima ali. E ali, quando aconteceu recentemente a subscrição do fundo, o preço cai. Então, a gente pode ver aí, recentemente o MXRF chegou até R$11, o preço dele de cota, vem uma subscrição a R$10,30 mais ou menos, né? E o preço dele caiu para R$10,60, R$10,70. Então, quem chegou a comprar R$11 teve uma perca por causa disso. Então, muito cuidado ao comprar um fundo imobiliário, por melhor que seja, acima do que vale, né? Então, a gente tem outras grandes opções de fundos de papel, como eu citei aqui, o IRDM11 está abaixo do valor patrimonial, que é tão bom ou até melhor do que o próprio MXRF, mas sim, é um bom fundo, desde que comprado da maneira certa. E a questão, né? A gente fala assim, o HG, acho que todo mundo gosta muito do HGLG. Nesse tá acima de 1, o KNRI está um pouco abaixo do valor, ou se já chegou no preço justo. Vale a pena comprar agora? Aí as coisas já mudam um pouco de figura, né? Porque quando a gente fala de HGLG, de KNRI, já são milhares de tijolo, né? Então, a precificação tem que ser feita de maneira diferente, tá? Não dá pra gente levar na ponta do lápis o valor patrimonial, porque no mercado real imobiliário isso não acontece. O HGLG não faz venda de ativo pelo valor patrimonial, muito pelo contrário. A gente pegar as últimas vendas dele, 20, 30, 40% em cima do último laudo de avaliação. Tá? Então, utilizar PVP para fundo de tijolo é um erro. Por isso que eu citei aqui no começo do podcast uma fórmula que é muito básica, que é a fórmula de Gordon, né? Que você consegue ali levar alguns pontos da economia atual para a precificação de um fundo imobiliário. Tá? Recentemente, eu atualizei a minha fórmula de Gordon para esse fundo imobiliário e eu cheguei a um preço teto de R$30. Tá? Então, mas é uma fórmula que você leva em consideração algumas coisas pessoais ali da sua vivência como investidor. Que você acredita que vai acontecer, né? E eu cheguei a um preço teto de R$170 para mim, para HGLG11. Então, com a Selic em 13,75, da maneira que estão as coisas hoje, eu aceito pagar até R$170 por esse fundo imobiliário. Quanto está hoje? Você tem de cabeça? Hoje ele estava... Ontem eu vi ele mais ou menos 162, 163. Uns 10%, vamos colocar... Tem. Segundo a fórmula que você acredita, 10%. KNRI vale. Ainda tá valendo. O KNRI, pela última vez que eu fiz, foi 159, uns 160 agora. Tá? Então, é um fundo imobiliário. O KNRI... Tem 2 fundos imobiliários atualmente de tijolo que eu não estou comprando mais. Que é o KNRI,
que já passou do meu preço teto, que para ele estava 1,59, ele já tinha 160. Se valorizou muito, né? Se valorizou muito. Então, com a Selic em 3,75 é o preço teto para ele que eu pago é esse. E o HGRU, tá? Também, que é um outro fundo imobiliário que está se preparando para uma ação, mas chegou a um preço bem interessante já. Então, são 2 fundos que eu coloquei mais o pé no freio nesse mês de julho. Subiram muito, né, Gabriel? Eu tava olhando, o HGRU tava 1,0 também. Mas o KNRI 11 também se valorizou 30%, se eu não me engano, em 12 meses. Exatamente. Essa alta recente valorizou. Agora, Gabriel, quais são aí os 3 melhores fundos imobiliários de shopping, na sua opinião? Shopping, né? E por quê, né? Sim, o primeiro eu já falei aqui, né? XP, para mim, de fato, é o melhor fundo imobiliário de shopping em relação a portfólio e tudo que vem entregando. Agora, um outro fundo que eu gosto é o HSML, tá? Ele é mais novo em mercado, tem mais ou menos uns 3 anos em mercado, mas é um fundo que é crescente também em relação a ativos, em relação a dividendos, tá? Então, é um fundo que sai atrás com 3 ativos, hoje já são 7 ativos, os dividendos vêm subindo ao longo do tempo, né? Então, se a gente pegar aí o histórico dele também, é crescente, a estratégia é muito boa. Diversificação geográfica em vários estados do país, é um fundo que eu gosto bastante. E o terceiro que eu gosto muito é o MOL 11, tá? É um outro fundo de shopping também, que tem essa pegada aí de diversificação geográfica por vários centros econômicos aí e também tem um histórico de crescimento em número de vendas, em número ali de ativos dentro do portfólio do fundo imobiliário, então seria aí meu top 3. Tava super barato. O 11 tá barato, o O HSML e o também Amosh que shoppings, estão né? baratos ainda, eu acho Ainda que estão. estão. Estão chegando ali quase no preço justo. Por né? exemplo, o HSML, voltando aí de preço teto, ele tava mais ou menos 93, ele tá mais ou menos por esse preço, 93, 94 reais. O preço teto para ele é 120. E tem uma boa... Tem uma margem de crescimento ainda muito forte. Esse é um fundo que, se a gente olhar aí no histórico dele, ele já bateu 130 reais em mercado. Mesma coisa aconteceu com o ML. Hoje ele está mais ou menos aí 103, 104 reais, mas já chegou a bater 140 reais em mercado, né? Então, os fundos imobiliários têm grande potencial de voltarem e ultrapassarem esses valores que já atingiram lá atrás, em 2019 e 2020. Porque hoje, todos eles já são fundos muito maiores, com mais ativo, o valor patrimonial muito maior do que era lá atrás. Então, a potencialidade tem.